acho que um ponto também, até pegando um gancho disso, que também o Petró trouxe, que acho que falam que é o mal do século, né? Que é o grande problema de saúde moderno da nossa época, é a ansiedade barra depressão, né? Principalmente a ansiedade, que abre para muitas doenças mentais. Queria que você falasse um pouquinho da ansiedade, porque eu percebo esse pessoal mais jovem, eu tenho contato com eles, trabalho com streamers, trabalho com pro players, trabalho com influenciadores, e eu vejo essa galera jovem extremamente ansiosa, assim, em vários setores, vários pontos, né? Da resposta de um e-mail, de alguma chamada, de algo que ficou pendente. É claro que quando envolve trabalho, a gente sempre tem uma carga de ansiedade, a gente sempre absorve isso, né? O nosso organismo absorve ansiedade, a gente é ansioso por várias coisas da nossa vida, nosso trabalho, talvez nossa família, nossa relação com um companheiro ou companheira, mas eu percebo uma ansiedade neles sistêmica, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ansiedade, né? Porque também é o pessoal do chat aqui falando, tem os streamers, né? Então, a gente fala de um pro player que ele tem o desafio do rendimento, da performance, mas a gente tem um streamer, um influenciador ali que está emocionalmente exposto, né? Por conta da sua audiência, de chat e tudo mais. E a gente sabe E a que gente tudo teve isso. convidados aqui que falaram isso, né, Xisto? De streamers, né, que a gente conversou aqui, que falaram que da parte emocional, que às vezes tem essa ansiedade também, que estão expostos ali, né, que muitas vezes até o chat ajuda eles para naquele momento, enfim, naquele momento de ansiedade. Só para complementar. Sim. Exatamente, né? Algo que a gente, nas nossas conversas aqui, que o Petrol estamos tendo com essas pessoas, isso é bem evidente. Queria que você falasse um pouquinho da ansiedade, como você sente esse pessoal mais jovem hoje, e também, não sei, de algumas maneiras, algumas dicas, algumas ferramentas que você pode falar, né, que seja algo para a gente conseguir minimizar. Claro que dependendo do grau que esteja, a pessoa precisa de um médico, né, um psicólogo, mas o que você poderia falar assim de como a gente se blinda, porque acredito que, né, muitas pessoas falam isso, organizações falam isso, que esse é o mal do século, né, a ansiedade. Sim, sim. Assim, é um mal para todo mundo porque a gente é bombardeado de informações o tempo todo e a gente quer lidar com essas informações, né? Então, quando você de fato entende qual é a trilha que você quer seguir, qual é a trilha que eu digo na sua trajetória, né, na sua carreira, os seus objetivos, vai ficando mais claro o que você tem que dizer sim ou não, né? E aí quando você acaba dizendo não, você pode se abster de absorver informações ou ter que ter contato com informação, porque a gente está o tempo todo sendo bombardeados, né? E esse eu sempre começo pela ansiedade, sabe? Assim, quando eu vou começar um trabalho com jovens, sendo streamer ou um player, a ansiedade sempre é o ponto de partida. E, na verdade, a ansiedade ela já está ali instalada como um resultado, né, dessa prática mental de se preocupar com o futuro. Então, a ansiedade nada mais é que essa preocupação com o futuro que está por vir. Pode ser daqui a pouco, ou daqui um ano, ou daqui 2 anos, depende de como você está olhando para o que está por acontecer, que também acontece dentro do jogo. E essa ansiedade sobre o que está por vir, normalmente a gente se apega, ansiedade não, preocupação com o futuro, a gente sempre se apega para o pior cenário. E aí, o que a gente vai fazer, o que eu vou fazer se eu me apegar ao pior cenário? E aí eu começo a construir o que eu preciso fazer se esse pior cenário acontecer, numa medida preventiva, e aí mentalmente eu começo a construir a minha necessidade de ação, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que reagir, e aí em cima disso eu vou gastando energia, né, despendendo aí muito tempo mental, físico, para lidar com esse futuro que você quer lidar com ele. Seja como no streamer com audiência, ou sobre um vídeo que ele acabou de postar e ele não está vendo a reação, ou para um jogo que está para acontecer e você está gerando uma expectativa sobre como deveria ser sua performance. E dentro do nosso corpo, quando a gente entra nesse estado de ansiedade, que é uma ativação extrema, né? A ansiedade dentro do nosso corpo é uma ativação
um gatilho hormonal, inclusive, para você lidar com o problema que você está interpretando psicologicamente. Então, nós temos aí no nosso corpo todo um processo para lidar com a nossa sobrevivência, que é quando a gente sente que realmente tem um perigo um risco de morte. Então, isso ele é intrínseco à nossa existência, o ser humano tem isso, né, já como parte do seu pacote, só que a gente usa esses mecanismos para problemas psicológicos. Então, você não está colocando a sua vida em risco, né? Você não está numa situação de risco, mas a sua interpretação, as informações que você está passando para o seu corpo é de que alguma coisa está acontecendo. E aí geram esses gatilhos hormonais. Então você começa a jogar adrenalina, você começa a jogar cortisol para poder lidar com isso. E aí o seu corpo começa a estar... teoricamente ele deveria ficar um certo tempo para lidar com a situação, mas ele deveria voltar ao normal. Só que como a gente está o tempo todo sendo demandados, né, por esse excesso de informação, excesso de trabalho, a gente está sempre subindo e descendo, né, nessa carga de estresse e gerando ansiedade, até que ela fica crônica. Então, assim, o começo de tudo é autoconhecimento. O que está te levando a ter estresse? O que está te levando a se apegar tanto a esse futuro a ponto de te deixar alterado, né? E aí, em cima das questões que você consegue identificar, normalmente a gente consegue, né? A gente só não pensa e não trabalha nelas, né? Em como converter isso em algo motivador, impulsionador. Então, a gente sabe quais são, mas a gente não trata. Então, quais são essas questões? É o trabalho, o que especificamente no trabalho? É a relação com o colega? É a relação, né, com o companheiro, com a namorada? É na família? E isso coloca o atleta dentro de algo sistêmico, entende? Então, quando você vai tratar a questão da ansiedade do atleta ou do streamer, né? Tem um entorno que pode estar afetando, que pode ser o gatilho. E aí a performance e o resultado não vem por conta de não conseguir identificar ou lidar ou acreditar que esse departamento, né, que seja familiar ou de relacionamento, não é a prioridade e não necessariamente está atingindo a performance, sendo que sim, está. Você falou no começo do programa... Não, pode continuar, desculpa. Não, aí sobre as dicas, a primeira que eu dou é essa autorreflexão, né? É buscar realmente autoconhecimento sobre o que está acontecendo na vida. E o segundo, que também é muito, muito, muito básico, que é cuidar da respiração. Então, tem várias técnicas, né? O mindfulness, através da meditação, é um caminho, sim, para dar uma setada aí na ansiedade, mas é uma prática, né? Você precisa treinar. Isso, inclusive, faz parte da preparação mental, treinar a respiração para que ajude no controle do estresse, da ansiedade, para que a performance tome seu lugar.